conversar com um ex-zagueiro e hoje treinador, Regis Amarante. E o Regis vai nos contar de onde veio a ideia para ser treinador de futebol. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês. A ideia começou a surgir mais pelo final da minha carreira, né? Quando eu passei no Figueirense em 2009, eu já era um jogador experiente, já tinha 32 anos, não, 32 para 33, E aí as coisas foram acontecendo, era um grupo jovem, né? O Lucas, lateral direito, que se encontra hoje, se eu não me engano, está no Fluminense, Rafael Coelho, que é um atacante, que era um time muito novo, o próprio Maicon, que hoje joga no Grêmio, e Roger Carvalho, alguns jogadores que já atuaram em equipes grandes aí do futebol brasileiro, eram jovens, e eu já era um cara experiente, com rodagem, né? Tipo, com passagem por equipes grandes também, e por ter jogado fora do país. As coisas começaram a acontecer natural, e aí inclusive um dia o preparador físico, agora até esqueci o nome dele, eu estava sentado no banco da frente. Naquele dia o técnico não estava, tinha ido resolver algum problema particular, e eu estava sentado no banco da frente, e ele olhou assim e falou assim: pô, Regis, já tô te enxergando. Eu assim: como assim? Não, tu tem todo o perfil para ser um técnico e tal. E aí eu comecei a analisar, comecei a pensar, e realmente a minha trajetória toda dentro do futebol, por onde eu passei, sempre fui capitão das equipes, no Fluminense, na Ponte Preta, né, algumas vezes no Cruzeiro, aqui no próprio Esporte Clube Internacional, nas categorias de base, sempre fui capitão. Então as coisas foram acontecendo natural, e também, né, tive a oportunidade de trabalhar com grandes técnicos, né, que hoje até um campeão mundial, Carlos Alberto Parreira, Oswaldo de Oliveira, Celso Rotti, Paulo Tuori, Nelsinho Batista, Marco Aurélio no Cruzeiro, Ney Franco. Então tive a oportunidade de atuar com vários técnicos, onde as coisas foram acontecendo, e assim, né, para você aprender, para você dar alguma coisa, você tem que aprender com alguém. É que nem jogar futebol, né? Você começa, eu quando era pequeno analisava alguns atletas, olhava: eu quero jogar meio parecido com esse aqui, com aquele ali. E aí depois você vai encaixando e as coisas vão acontecendo. Até tu citou aí da tua experiência, que foi capitão. O que agrega para um treinador ter a experiência de um jogador de futebol? O que agrega e o quanto agrega? Eu particularmente, eu acho muito importante você ter estado dentro das quatro linhas, porque você já passou por tudo aquilo que hoje os atletas estão passando. Então você tem uma facilidade maior de lidar, a sensibilidade. Então são coisas que você vai agregando, né, em toda a sua carreira, e depois, quando você vira técnico, você põe em prática. E na tua carreira, tu passou como treinador, agora tu passou por muitos clubes aqui do interior do estado. Qual campanha que te marcou mais? Não, o meu início me marcou um pouco, porque o que acontece, eu tinha feito o curso do sindicato dos técnicos, né? E aí eu estava em casa, e aí acabou ligando um amigo meu, inclusive ele trabalha no sindicato, é o Milton. Falou: Regis, abriu uma vaga lá no Rio Pardense. O Rio Pardense está brigando pelo rebaixamento. São 6 partidas. Né? Dessas 6 partidas aí você tem que ganhar 4 para não cair. E aí eu, na dúvida se ia, se não ia, daí, né, uma coisa normal, você liga para um amigo, né, pessoas que são influentes do futebol. Aí eu liguei para um amigo meu e ele: Regis, não vai, que não é uma boa, e outra, vai combinar, não vai receber. E aí eu fiquei pensando, aí liguei para um outro amigo meu, aí meu outro amigo: é uma oportunidade, nunca deixa de ser uma oportunidade, é uma porta que está se abrindo, tu quer ser técnico. Claro que, tipo, é uma equipe menor, tá numa dificuldade, né, você não tem experiência ainda, só tem experiência como atleta, né? Então, aí eu pensei: sabe uma coisa, eu vou ir porque é só assim que as portas vão se abrir. Então eu tive a oportunidade, fui, consegui tirar o Rio Pardense do rebaixamento, consegui alcançar o objetivo.
Jogador de futebol e técnico também passa por muito perrengue, né? Ainda mais jogando no interior, a gente sabe da realidade. Tem algum momento em comum, algum momento bizonho, estranho que te vem na tua mente agora? Um episódio de um jogo, um ônibus quebrado? Eu particularmente, assim, como atleta não teve. Porque, né, eu comecei no Grêmio. Aí com 15 para 16 eu fui mandado embora do Grêmio. Aí fui pro Inter. E aí fui mandado embora do Inter de novo, aí depois voltei, mas alguns dias depois, né? E tive a oportunidade de atuar pelo Inter, por equipes grandes, então não tive nenhum perrengue. Mas agora como técnico tive algumas situações bem difíceis de se controlar, né? Mas você tem que ter paciência. Eu sempre comento que uma palavra que é importantíssimo para você ser um técnico de futebol é você ter equilíbrio. Então, aconteceu no Boa Vista, o ano passado, nós disputando aqui é a copinha, aqui a Copa Rio, no segundo semestre. Nós marcamos, a gente fez a logística, a saída era 8h30. E o que aconteceu? Chegou um ônibus que nós então não esperávamos. Chegou um ônibus de linha. Aí nós chegamos assim, quando o ônibus chegou... Não, mas peraí, como que nós vamos viajar com esse ônibus? A gente tem mais ou menos 1h30, 2 horas de estrada e é um jogo importante. E não cabia também as bolas, não cabia os malotes com uniforme. Aí deu toda uma confusão, aí acabamos chegando, aí trocaram o ônibus, veio um ônibus acessível, aí chegamos em cima da hora, né, do almoço, que estava programado para meio-dia, fomos almoçar 1h30 e o jogo era às 3 horas da tarde e acabamos não conseguimos fazer um bom jogo e acabamos perdendo. Então essas coisas, esses detalhes aí que ninguém sabe, né, que quando daqui a pouco, por que perdeu um jogo? Mas perdeu por causa disso e claro que você na hora, no momento, você não vai chegar para comentando e falando, mas quem está dentro da equipe como nós estávamos, nós sabíamos que se não acontecesse um resultado bom e um resultado positivo, era por causa disso. Você passou ainda como jogador por muitas equipes fora do Rio Grande do Sul e como técnico a mesma coisa, né? O Boa Vista, o Rio Verde. Qual é a semelhança que o futebol fora do Rio Grande do Sul tem com o futebol do Rio Grande do Sul? O que tem de parecido fora daqui? Vou te falar que não tem nada parecido, né? Eu joguei no Rio, né? Atuei no Fluminense e o ano passado fui técnico do Boa Vista. Né? Até eu junto com a minha comissão, nós estávamos comentando que a organização no Rio Grande do Sul é totalmente diferente dos outros lugares. Até agora na última equipe que eu tive do Rio Verde também, totalmente desorganizado, né? Infelizmente é muito ruim falar isso, mas uma desorganização de salário, de logística, de horário de ônibus, de tudo desorganizado. E eu estou acostumado aqui no Sul nós temos uma tendência que tanto na segunda como na primeira são tudo organizado e você acaba cumprindo o que você prometeu. E até então, principalmente lá no Rio Verde, agora por onde eu estive, não foi assim. Você se preparou, fez curso para ser técnico, mas ali no teu interior, quem é que tu te inspira para a tua profissão? Na realidade, o ex-atleta, ele se inspira um pouco em cada técnico, né? Claro, eu nunca vou ter o estilo do Oswaldo, eu nunca vou ter o estilo do Joel Santana, eu nunca vou ter o estilo do Paulo Tuori. Cada um tem a sua fotografia, a sua personalidade, seu jeito de ser. Eu nunca vou ter o estilo do Parreira, mas claro que você vai pegando alguma coisa dali, vai pegando
algumas coisas boas, né, que você acha e depois você vai implantando e as coisas vão acontecendo. Eu, falando agora em curso, eu fiz o curso de sindicatos técnicos, fiz estágios com o Dunga, fiz estágio com Oswaldo de Oliveira, fiz estágio com o Cristóvão no Fluminense. Tu falou sobre estilo. Qual é o teu estilo? Tu é mais amigo do boleiro? Tu é já aquela disciplina maior? Não, mais respeito que eu sou o treinador. Não, eu sou um cara, eu sou acessível, né? Eu acho que o líder necessariamente ele não precisa estar gritando, esperneando. O líder ele fala na hora certa, claro. Como atleta é uma situação, como técnico é outra. Claro que tem horas que você é que nem tu está educando a tua filha, o teu filho, né? Tu vai passar a mão por cima, tem horas que tu vai ter que dar umas palmadinhas para aprender, então você vai de acordo com o que acontece, né? Porque no futebol acontece várias coisas que você não espera, né? A cada segundo, a cada minuto, então você tá sempre ligado. Claro, eu sou um cara mais do diálogo, porque eu gosto de analisar bem os dois lados, por que ele está fazendo, tá? Mas por que aconteceu? Então você, antes de tomar uma decisão, você tem que ter saber tudo isso, né? É que nem eu comento com alguns amigos meus, o cara fez isso. Não, mas peraí, ele fez isso, mas por quê? Por que vocês acham? O que aconteceu? Também tem que escutar o outro lado, não é só ver o lado do Regis. O Regis contou uma versão, mas aí o cara contou outra. Então você tem que estar sempre tendo calma, tendo equilíbrio, que é uma palavra que eu acho que é importantíssima para você tomar uma decisão. Para encerrar o nosso bate-papo, o que é que o futebol gaúcho tem? O futebol gaúcho tem organização, tem disposição, tem vontade. Nós sabemos que aqui no Sul, quando se trata alguma coisa, cumpre. E o futebol gaúcho é seriedade, né? Tanto dentro de campo como fora. Então, por isso que tem bastante profissionais como técnico, como gerente de futebol, trabalhando no Brasil todo. Obrigada, Regis. Regis Amarante, ex-zagueiro e hoje professor Regis aqui no Futebol Gaúcho.